Olá, bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero contar uma experiência muito interessante. Ouçam que vocês vão gostar. Algum tempo atrás, no meu trabalho, eu recebi um telefonema de um jovem. Esse jovem, ele estava me convidando para que eu fosse à noite na casa dele, visto que ele havia convidado um senhor, um evangélico ali que morava no bairro lá onde ele residia, para uma palestra. E eu perguntei, mas qual o motivo dessa palestra, né? O que está acontecendo aí? Aí ele me explicou. Ele falou que esse evangélico era um empresário muito bem sucedido ali do bairro e talvez até por ter uma condição financeira bem favorável, ele era uma pessoa muito orgulhosa, muito arrogante e todas as vezes que os irmãos batiam na sua casa, ele simplesmente menosprezava os irmãos, dizia que os irmãos não tinham nível para conversar com ele, que ele tinha um conhecimento da Bíblia muito avançado e que os irmãos não tinham nível, enfim. E com isso, muitos irmãos até já estavam evitando bater na casa dele. E nessa manhã, esse menino bateu lá, esse jovem, né? E aí surgiu esse convite para que ele fosse na casa do irmãozinho ali para conversar com o pai do menino, com o pai do nosso irmão. Só que o irmão lá, o pai do menino, não estava muito bem aquele dia, pediu para que ele me convidasse. Falou, convida o Calvache para vir aí, porque eu não estou muito legal hoje, né? E acho que até já conhecia lá o homem, não quis ter muito contato, né? Bem, então eu concordei de ir à noite, convidei o Ringo e foi também conosco um estudante na época. Hoje esse estudante já é servo ministerial. Então fomos os três lá. Quando chegamos lá, esse senhor, esse empresário aí prepotente, né, já estava lá, mas ele não estava sozinho. Ele levou a esposa e levou mais dois irmãos de fé, dois apologistas muito conhecidos aqui na cidade, né? Um já de idade, senhor muito educado, e um outro que tem muitos vídeos aí na internet, né? Bem, eu já conheci os dois e vi que a palestra ia ser bem desnivelada, por assim dizer, né? Porque eles não tinham condições de dialogar conosco, não porque sejamos alguma coisa, não é isso, é que realmente os caras são muito fracos mesmo, né? Em sentido bíblico. Mas tudo bem, né? Eu não conhecia então, até então o empresário, né, que estava lá com sua esposa. Então começou a palestra e já o primeiro assunto que aquele mais velho lá, o clérigo, escolheu foi falar sobre a questão da transfiguração ali de Jesus, né? Porque o argumento seria que, como nós falamos que as pessoas quando morrem, elas vão para a sepultura e ficam esperando o momento da ressurreição, como é que nós então explicaríamos ali a transfiguração quando apareceram ali Moisés e Elias conversando com Jesus e com os apóstolos ali, com aqueles apóstolos que estavam ali? Bem, com isso ele queria provar que a pessoa quando morre vai para o céu, né? Quando é servo de Deus, né? Aí o Ringo começou a raciocinar com eles, né? Falando sobre a transfiguração e começou a argumentar que ali, na verdade, era uma visão. E que visão não é algo real. Visão é algo que representa, né? E até perguntou para ele qual era a palavra, visto que eles se diziam muito entendidos, tanto em hebraico como em grego, qual era a palavra usada ali para a visão. Aí foi interessante que ele falou assim: a palavra aqui é orango. O Ringo falou: como? Orango. Aí o Ringo olhou para mim, né? Como dizendo: que dureza, né? Aí demos aquele sorrisinho fatal, né? Os caras sabem que quando a gente dá aquele sorrisinho é porque a coisa tá feia para os caras, né? Demos aquele sorrisinho fatal e o Ringo até brincou, falou assim, viu, mas é orangotango, hein? Ô, rapaz, que negócio é esse? A palavra aqui é orango. Falei, tá bom. Então note, a mesma palavra que aparece aí, aparece em Atos 12:9. Eu vou provar para o senhor que aí é uma visão e visão não é real. Só que a palavra não é orango, viu? A palavra é orama. Orama? A palavra é orama. Aí ele já ficou meio perdidão, né? Que ele quis dar uma de erudito e no fim não sabia nem pronunciar a palavra que estava ali no grego, né? Aí mostrou lá em Atos 12:9, onde há o encontro lá do anjo que estava libertando Pedro, né?
E aquilo era real. Mas diz que Pedro não queria seguir o anjo porque achava que aquilo era uma visão, que aquilo não era real. Então, provando, né, que visão não é real, representa algo. Da mesma forma como Pedro estava achando ali que aquilo era uma visão que não era real, é óbvio que ali na transfiguração também eles estavam tendo uma visão, que Elias e Moisés não estavam ali como pessoas, mas aquilo representava. Bem, então aí eles já sentiram que não ia dar para eles ali, né? Mas o empresário que havia levado esses dois apologistas, né, entre aspas, eu falo apologistas, mas esse pessoal, eles só fazem apologia em cima da testemunha de Jeová, né? As outras religiões, eles não estão nem um pouco preocupados. A preocupação deles é só com a testemunha de Jeová. Esse empresário se remoía, sabe? De vez em quando ele dava um palpitinho, mas ele percebeu que a palestra ali não dava para ele. E ele, eu senti que ele realmente era uma pessoa terrível, uma pessoa extremamente raivosa, uma pessoa maldosa, sabe? Bem, mas não demos muita bola para ele. Aí o outro apologista, o mais novo, já veio com uma outra conversa, né? Veja bem, vocês têm uma tradução aí que coloca Jeová no Novo Testamento. Onde se viu? Jeová não aparece no Novo Testamento. Isso é uma invenção de vocês. Só a Bíblia de vocês coloca Jeová no Novo Testamento. Aí eu peguei uma tradução que estava na minha pasta, uma tradução de capa verde. Eu falei para ele: essa tradução aqui você conhece? Ele falou: claro que conheço. Essa tradução de capa verde é de vocês. Vocês que usavam. Agora vocês não usam mais. Vocês usavam no princípio a Novo Mundo com tradução com a capa verde. Aí eu abri nas páginas que mostram qual era a tradução e mostrei que era um Novo Testamento, de João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. Era uma Bíblia feita pela Sociedade para a Distribuição das Sagradas Escrituras aos Judeus e não tinha nada a ver com a tradução Novo Mundo. Daí ele falou assim para mim: mas você vai mostrar aí Jeová escrito em português, então? Em português eu não aceito, quero ver Jeová no hebraico, no Novo Testamento em hebraico. Coitado, ele não sabia que, na verdade, essa Bíblia que eu estava usando ali, esse Novo Testamento, ela é uma página em português e a outra página, né, com os mesmos dizeres em hebraico. Aí abri lá no Evangelho de Mateus, de cara já, né? E mostrei lá o tetagrama com sinais vocálicos, né, onde aparecia Senhor ali no português, no hebraico, e Jeová, né? O tetagrama com sinais vocálicos dando a pronúncia Jeová. Aí ele ficou tão assim perdido que ele falou assim para mim: olha, meu amigo, mas eu não sei ler em hebraico. Mas eu falei: mas você não falou que você queria ver em hebraico? É interessante que eu ainda perguntei para ele se ele lia em hebraico, ele falou que lia, né? Você não disse que lê hebraico e queria ver em hebraico? Está aqui em hebraico. Bom, aí a incoerência foi total, né? Muitos sorrisos da nossa parte, da parte dos irmãos que estavam ali, né? Que tinha, além da família, tinha também pessoas que não eram da família, mas que estavam ali se envolvendo com a Sim Jeová também, estudantes. E o empresário ficou, né? Porque ele se sentiu ali acuado, né? Primeiro que ele não tinha argumento para entrar, né? Quando entrava ainda atrapalhava os outros, né? Que já não sabiam nada e ele entrava para atrapalhar. Até que daí já deu pressa neles, né? Já deu pressa. O irmão hospitaleiramente ofereceu lá para que eles tomassem um lanche conosco, né? Eles não aceitaram. Os dois apologistas até que saíram de forma assim elegante, nos cumprimentando, mas o empresário e a esposa já nem cumprimentar queriam. Já saíram assim, sabe, batendo o pé, por assim dizer, e, enfim, demonstrando realmente, especialmente o homem, né, que era uma pessoa extremamente arrogante e maldosa. Bem, mas eu esqueci de contar um detalhe. Justamente naquele dia, depois que o irmão havia ligado para mim, eu fui no banco e no sair do banco naquela tarde, eu levei um tombo e machuquei os dois braços. Então eu estava com os dois braços engessados, engessados. Eu parecia uma múmia. Tanto que quem abria a Bíblia assim para mostrar algum texto era o estudante que estava do meu lado, né? Então eu estava realmente bem impossibilitado, mas como havia assumido o compromisso, eu fui, né? Bom, o tempo passou,
um mês e pouco depois, eu estava na loja num sábado, por volta de umas 11h30 mais ou menos, tocou o telefone. Quem era? Era um irmão, um ancião, que morava naquela região, e ele estava assim bem indignado, né? Então ele falou assim: Pedro, é o seguinte, eu estou na casa aqui do seu fulano. Esse fulano é esse empresário que tem ali no bairro. Estou aqui na casa do seu fulano e ele estava me contando algo aqui que eu, sinceramente, não acreditei. Não estou acreditando, mas quero ouvir da sua voz. Quero ouvir de você. Falei, mas o que está acontecendo? Aí, né, ele falou da palestra lá na casa do irmão lá, eu lembrei, ah, sim, conheço, é um senhor, né, assim, assim. Isso mesmo. Ele está me dizendo o seguinte, que teve uma palestra na casa do irmão fulano lá, e que nessa palestra você o agrediu fisicamente, você deu um chute nele. E ele está aqui do lado da esposa e a esposa está concordando que você agrediu. Espera um pouco, só pode ser brincadeira. Primeiro que a palestra ele só se limitou apenas em ouvir. Levou dois irmãos de fé dele lá e ele apenas ouviu, ele e a esposa, né? Deu umas entradas ali, mas só atrapalhou os irmãos de fé dele. E segundo lugar, aí eu falei sorrindo, segundo lugar, eu aquele dia eu estava mais para levar chute do que para dar chute, porque eu estava com os braços totalmente impossibilitados de qualquer coisa. Imagina, você me conhece, você acha que eu ia? Não, exatamente, por isso que eu estou ligando para você. Então vamos fazer o seguinte, amanhã cedo eu vou passar na sua casa e nós vamos vir aqui na casa do seu fulano e ele vai falar o que ele está falando para mim na sua frente e você vai falar o que você está falando para mim na minha frente. Vamos pôr isso aí a limpo. Falei, sem problema nenhum, fulano. Pode passar na minha casa que eu vou sim. Imenso prazer. Bem, no domingo fomos lá, né? Chegamos por volta de umas 9 horas. O irmão apertou a campainha, interfone, batemos palmas e nada de sair. Nada do pessoal sair. E nós ficamos lá. Aí, acho que depois de uns 20 minutos, quase meia hora, a mulher saiu. Saiu só a esposa. O irmão falou assim: Olha, estou aqui com o Pedro. Ah, sim, eu conheço o seu Pedro. E então agora chame seu esposo aí para que ele fale o que ele falou para mim hoje, fale para mim hoje o que ele falou ontem, que ele confirme o que ele falou ontem. Aí, né, ela assim, com toda aquela cara de pau, né, não, ele saiu, sabe, ele saiu cedinho, teve um compromisso, não sei o que tem. A gente tinha certeza que o homem estava ali atrás da porta ouvindo, certeza absoluta, sabe? Mulher com aquela cara desenxabida, sabe? Bom, aí eu falei, minha senhora, como é que seu esposo fala uma coisa dessa? A senhora se lembra o estado que eu estava naquela manhã? Você lembra que eu estava todo enfaixado? É verdade, o seu Pedro estava com os braços enfaixados. Então, a senhora até perguntou para mim o que tinha acontecido. Como é que seu esposo fala que eu agredi ele? Palestra da nossa parte estava super amigável, até o nosso irmão lá ofereceu para que vocês tomassem um lanche conosco. Não, mas acho que foi engano, isso, aquilo. Daí, obviamente, que o irmão que estava comigo deu uma breve lição de moral nela, né? Porque ela havia concordado com o marido no dia anterior, né? E E agora ela estava ali concordando que realmente não tinha acontecido nada daquilo que o marido dela havia dito, né? E que ela havia concordado, né? Bem, então isso mostra, irmãos, o quanto essas pessoas são maldosas, o quanto eles são realmente terríveis, né? Então, isso nos lembra aqueles fariseus dos dias de Jesus, né? Que eles mentiam, faziam de tudo para acusar Jesus, né? E infelizmente a descendência da serpente continua aí, né? A descendência da serpente continua aí tentando se opor à verdade e se opor também, especialmente com relação à pregação das boas novas do reino, né? Então, aquilo foi uma grande lição em mostrar como as pessoas são maldosas realmente, não têm nenhum compromisso com a verdade. E a alegria foi que o estudante que estava ali viu com quem estava a verdade, se tornou testemunha de Jeová, hoje é um servo ministerial, só não é ancião ainda porque teve um sério problema de saúde, mas agora já resolveu e caminha para ser um grande ancião aqui na nossa região. E o irmãozinho que me convidou já é ancião, casado, com filhos, e sempre que ele se encontra comigo, ele lembra daquela experiência maravilhosa que aconteceu na sala da sua casa. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.